Todo dia tem uma merda, só que tem dias em que a merda é pior do que a de outros dias. Como você certamente sabe, hoje houve uma notícia muito triste lá na França. 3 muçulmanos radicais armados com fuzis assassinaram diversas pessoas na sede de um jornal satírico em Paris. O Charlie Hebdo, certamente eu estou pronunciando errado. Eu convido a vocês que manjam do francês colocar aqui embaixo como é a pronúncia do jornal, porque o dia inteiro acompanhando notícias sobre o massacre nesse jornal, eu não vi em nenhum momento a pronúncia francesa correta do nome do jornal. Então eu tô até curioso agora que eu paro pra pensar. O que acontece é o seguinte, o jornal era conhecido por ser extremamente politicamente incorreto. Eles zoavam muçulmanos, zoavam judeus, cristãos, zoavam diversas religiões através dos seus cartoons. A revista foi ameaçada no passado, né? Não levaram a sério, decidiram ir pelo caminho de que a melhor forma de responder ao terrorismo é não se prostrar diante das ameaças, né? Só que infelizmente uma dessas ameaças hoje se concretizou. Pra ser completamente sincero com vocês, eu nem ia fazer um vídeo hoje falando sobre isso, porque primeiro, quando estavam me pedindo um vídeo sobre o assunto no Twitter, ainda era muito cedo, a gente não sabia, a gente não tinha tantas informações sobre a situação. Ela envolve questões ideológicas, políticas, né? Então, e envolve também uma situação muito emocional, né? O terrorismo contra o Ocidente em geral, né? Os valores ocidentais de liberdade de expressão e esse tipo de coisa, é um assunto bastante espinhoso. Então você mistura uma questão ideológica barra política, bastante emocional, e onde ainda não se tem muita informação sobre o caso. Então, eu falei isso no Twitter hoje mais cedo. É uma receita da qual nada de bom pode sair. Só que ao longo do dia eu vi algumas discussões que eu achei mais pertinentes. Duas, para ser específico. A primeira é a constante correlação do Islã, né, o islamismo, o mundo muçulmano em geral, a comunidade muçulmana, com uma etnia. Eu sei que quando você pensa no mundo islâmico em geral, a etnia que geralmente vem em mente é a pessoa árabe, né, estereotípica, talvez com um turbante, sei lá. Essa é a imagem mais ou menos que as pessoas veem. E por causa disso, eu acho que existe uma mentalidade de que se existe algum tipo de ataque contra o Islã, você está atacando as pessoas dessa etnia que vem na sua cabeça quando você pensa no Islã. Eu sou meio contra essa posição porque o Islã é praticado por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. E isso não é uma massa homogênea. Você tem muitos muçulmanos no Oriente Médio, obviamente. Você tem também muitos africanos, muitas pessoas do leste europeu, muitas pessoas ali na região da Indonésia. Então não é essa massa uniforme a ponto de que criticar a religião se torne necessariamente um ataque na raça dos praticantes. Eu posso estar errado, mas eu realmente não vejo, quando eu vejo uma crítica aos valores, aos dogmas pregados, às práticas muçulmanas em países em que existe o chamado Sharia Law, né, que é a lei de Sharia, a lei moldada de acordo com os preceitos religiosos dos muçulmanos, eu não enxergo isso geralmente como uma crítica àquelas etnias. Pelo menos eu pessoalmente. Certamente existem pessoas que, para mascarar o próprio racismo, fazem críticas veladas através da religião, né? Não é o meu caso, e eu acho que dá pra perceber pela índole da pessoa. Se você conhecer um pouquinho do histórico da pessoa, eu acho que você consegue discernir bem o que é uma crítica direta a certos comportamentos típicos de praticantes de uma religião e o que é uma crítica que, na verdade, tenta ofender alguém baseado na sua cor da pele, né? O segundo ponto que eu tava pensando, eu vi discussões sobre isso na internet, no Facebook e tal, a reação de um ataque como esse, né, que esses caras mataram pessoas que ofenderam ícones da sua religião, é que pessoas vão cada vez mais se omitir a fazer críticas sobre o Islã em geral, né? Eu não sou muito dessas pessoas que reclamam que mas tudo é politicamente correto, não pode mais fazer piadinha com ninguém, então eu realmente não sou assim. Apesar de ser muito irreverente, existem algumas coisas que eu não, aí já tá passando do limite, aí já foi um pouco demais, né? Só que eu não consigo ver um bom resultado numa situação como essa, de que algo foi criticado e a resposta de alguns membros daquela comunidade é matar as pessoas que fizeram a crítica. E o meu ponto não é que todo muçulmano é violento,
violento, é terrorista, é extremista. O meu ponto não é nem esse. O meu ponto é que o resultado é que existirão agora pequenas redomas, né? E o que está dentro daquela redoma não pode mais ser criticado de forma alguma. Eu acho isso um precedente extremamente perigoso. Eu acho que a gente tem que poder criticar objetivamente qualquer coisa. O livre trânsito de ideias, se você critica algo, aí eu dou uma réplica, você vai e traz uma pesquisa e você dá um outro ponto de vista. Eu acho que isso é a fundação do progresso humano, maluco. Metodologia científica é basicamente isso. Eu falo isso aqui, você vai e testa aquilo, você me fala outra coisa, eu vou, penso o que você falou, eu te respondo outra coisa, e nessa troca que existe o progresso. Às vezes, no exercício disso, você usa coisas como sátira, como críticas um pouco mais ácidas. Eu acho que faz parte da coisa. Estabelece um precedente muito perigoso quando um jornal, né, que é conhecido por fazer sátira com tudo, faz piada com uma religião, e aí alguns membros praticantes daquela religião se sentem tão revoltados que vão e cometem um massacre premeditado. Eu acho que vai ser interessante ver o que acontece daqui em diante, se a mídia em geral vai se limitar mais em sua crítica em relação ao mundo muçulmano em geral, ou se vão criticar mais ainda como uma forma de solidariedade pelos cartunistas mortos. Eu realmente não sei. E eu não sei nem, pra te falar a verdade, qual seria a melhor postura. Seria melhor, de uma forma pragmática, simplesmente deixar os caras quietos e não falar mais nada? Ou seria melhor se impor contra isso, a despeito do fato de que isso pode resultar em mais mortes? Eu não sei realmente qual a melhor solução nesse caso. Eu vi argumentos dos dois lados hoje no Twitter, mas nenhum dos dois me convenceu de forma completa. A terceira discussão que eu comentei rapidamente também hoje é que a situação geopolítica no que diz respeito a terrorismo hoje em dia é bem complicada. Porque é o seguinte, a guerra tradicionalmente era de um estado contra o outro. Então você tinha uma capital, você tinha um líder bem definido, né? Geralmente esses países eram próximos na fronteira, o que limitava bastante a influência do conflito. E aí acontecia nessas situações que um estado financiava as ações de grupos terroristas, né? Só que esses grupos terroristas, eles eram como se fosse um cão de ataque do Estado, tá lá segurando a coleira, né? Eles atacam quem o Estado, no caso que está os financiando, comanda eles a atacarem. Isso rolava muito lá na época da Guerra Fria, dos anos, lá pelos anos 70, 80, esses atentados terroristas coordenados por grupos que eram diretamente financiados por países distintos. E aí com o fim da União Soviética, né, com o fim da Guerra Fria, toda a situação geopolítica, a situação bélica mudou bastante. Vários desses grupos que eram comandados por essas nações, né, toda a dinâmica política mudou, então eles meio que se tornaram mais esparsos, né? Se distanciaram. Um desses grupos, que era financiado por um estado para lutar contra um outro estado, acabou se tornando o que hoje é a Al-Qaeda, por exemplo. E eu não sou desses que criticam o imperialismo norte-americano por tudo, eu não sou desses caras, realmente. Tô só falando um fato, né? Os Estados Unidos empregavam os mujahidins no Afeganistão para lutar contra os soviéticos, né? Quando acabou aquela treta, os Estados Unidos falaram, beleza, a gente não precisa mais tá aqui, vamos embora. Ficaram lá os caras, armados, treinados, com uma ideologia que não era a ideologia dos caras que estavam a comando deles, né? Eles estavam ali soltos para fazer o que quisessem. Não é à toa que tomaram de conta do Afeganistão. E aí você tem situações como grupos como a Al-Qaeda, que são já bem mais difíceis de controlar, porque a Al-Qaeda, ao contrário da situação de guerra tradicional, não existe uma capital que você pode explodir e pronto, acabou o conflito. E aí a gente vem à terceira onda, são os terroristas que não têm nem contato com esses grupos, né, como no caso a Al-Qaeda, ou o ISIS agora mais recentemente no Iraque e na Síria, mas que se inspiram neles. São indivíduos completamente desconectados com aquilo, nunca tiveram realmente acesso àquelas pessoas, né, simplesmente compartilham da ideologia, se inspiram no que eles fazem lá no outro lado do mundo, e aí dentro de casa, por assim dizer, vão e fazem merda. Isso que vai realmente tornar complicado a tal da guerra contra o terror, né? Porque voltando, novamente, recapitulando, a guerra inicialmente, você tinha uma capital que você podia explodir, e aí de forma geral, se acabou a guerra, né? Depois você tinha grupos terroristas que estão ali numa certa área, controlando ali, agindo como se fosse um governo de fato, que é o que a ISIS está fazendo agora, né, no Iraque e na Síria. É mais difícil de controlar, mas de forma geral você sabe mais ou menos onde os caras estão. E agora você tem malucos inspirados nesses caras, que não tem de fato uma conexão com esses grupos. Esses agentes radicalizados, né, já estão no país onde eles almejam atacar, porque geralmente são cidadãos daquele país que se radicalizaram pelas ideologias, né, de grupos distantes, e aí estão lá
já pronto pra fazer alguma merda. É só questão de pegar uma arma, pegar uns explosivos, às vezes pegar a faca, até se for o caso. Então é realmente complicado. A guerra, eu acho, e o terrorismo, se você parar pra pensar, rola uma situação de guerra, porque você tem combatentes, você tem propaganda, você tem ideologia. E, meu amigo, essa situação lá em Paris, cara, acho que o ranço político brasileiro tá tão... A bile tá tão venenosa que no Twitter rapidamente conseguiram transformar isso numa briga da direita brasileira contra a esquerda brasileira. Não sei como. A situação é a seguinte: antigamente era mais fácil segurar a onda em relação a essas coisas, né? A União Soviética e os Estados Unidos se odiavam, mas eles tinham alvos bem distintos, né? As armas eram mais ou menos as mesmas, tinham arsenais nucleares, né? Tinham canais de diplomacia, porque por mais que eles se odiassem, eles tinham acesso a diplomatas que podiam, que era a turma do deixa disso. Então é curiosa essa ironia. Durante a Guerra Fria, a gente tava aqui a um triz de explodir o mundo inteiro com bombas nucleares, maluco. Dava uma certa ansiedade. O pessoal ali dos anos 50 e 60, eles viviam com ansiedade por causa disso. A crise dos mísseis cubanos, por exemplo, que foi um dos momentos mais próximos que a gente chegou de uma guerra nuclear total, é uma parada que marcou pra caralho aquela geração. Hoje, ironicamente, o mundo tá mais ou menos no que diz respeito às grandes potências, né, as capitais, né? O mundo tá mais ou menos apaziguado. Mais ou menos. Reparem no mais ou menos. Não vem encher o saco nos comentários, não. Eu falei mais ou menos. Só que aí a gente tem grupos como o Al-Qaeda ou o ISIS que estão se fudendo para a comunidade global em geral, né? Você tem essas células individuais, radicalizadas, inspiradas nesses grupos que estão se fudendo mais ainda, que é quase impossível impedir esses caras de fazerem merda. É realmente quase impossível. Você pode até limitar o acesso a armas e tal, mas esses malucos vão fazer merda com o que tiverem à disposição, né? Então, realmente, impedir o terrorismo é impossível. Então, o que se faz, mano? A gente vive num mundo de merda, essa que é a verdade. Nós, brasileiros, temos pelo menos uma certa sorte de que esse tipo... A gente tem inúmeros problemas no nosso país, inúmeros. Mas, pelo menos, esse tipo de conflito a gente não tem. Pelo menos isso. Mas é isso aí, o que você acha? Essa é uma situação realmente muito complexa, como eu falei. Envolve política, envolve ideologias, envolve religião, né? Que é um assunto que diz a sabedoria popular que não se discute. É complicado, maluco, é complicado. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, como sempre, clica no joinha aqui embaixo, ajuda pra caramba. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aí, tem vídeo quase todo dia. Houve uma época em que eu me desculpava por vídeos assim muito longos, porque eu meio que creio que... Eu acho que a duração boa pra esse formato, né, de vlog no YouTube seria na faixa de entre 8 e 10 minutos, mais ou menos. Eu acho que qualquer coisa que passe disso seria mais eloquentemente debatida em formato de texto, eu acho, né? Mas esse é um assunto extremamente complexo e eu acho que seria leviano falar sobre um assunto sobre esse assim, em 5 minutinhos. Você falaria tão pouco e haveria tão pouca substância no argumento, eu acho, que seria melhor nem fazer. Então, por isso que eu fiz o vídeo. Eu falei, hoje eu vou fazer um vídeo mais longo, né? Porque essa é uma questão que merece um debate um pouco mais longo. Os vídeos aqui no meu canal não costumam ser tão longos assim. Então é isso aí, eu vou lá. É foda, mano. É foda, o negócio desse é foda.